Imagine o céu noturno rasgado por uma hoste de 185.000 soldados, avançando em direção a Jerusalém. Seus estandartes ondulavam sob o luar, e o medo começou a pulsar nos corações dos habitantes. No trono, o rei Ezequias, com apenas 25 anos, erguia-se como o último baluarte de Judá, determinado a restaurar a adoração ao Deus de Israel. Ele havia purificado o templo, removido ídolos e reiniciado a Páscoa com fervor renovado, reclamando para seu povo a excelência espiritual perdida. Enquanto isso, longe das muralhas, memórias ancestrais lembravam um sinal no deserto. Quando Moisés ergueu a serpente de bronze para curar os mordidos, ensinando que a fé, obediente ao Criador, trazia restauração. Séculos depois, aqueles símbolos quase tornaram-se ídolos, mas Ezequias, fiel à lei mosaica, quebrou a antiga serpente, prova de que a devoção deveria se dirigir unicamente ao Senhor. Na capital, embaixadores de Senaqueribe, rei da Síria, exigiram tributos exorbitantes, 300 talentos de prata e 30 de ouro. Ezequias, pressionado, ofereceu tudo o que podia, mas seu opositor não se contentou e cercou as fortalezas de Judá. Em Laquis, a insurgência sucumbiu e rumores de uma carta intimidatória chegaram ao palácio, zombando de Jerusalém e desafiando o Deus vivo. Desesperado, o monarca rasgou suas vestes e elevou súplicas no templo, enquanto a tensão atingia o clímax. No limiar do desespero, Ezequias buscou a palavra de Isaías. O profeta, emissário divino, transmitiu promessa inabalável: não temas, pois aquele exército não verá a vitória. Como confirmação, fez retroceder a sombra do relógio de Acaz em 10 graus. Um sinal impossível pelo sol, mas inevitável para o Senhor. Naquele instante, a esperança renasceu e Judá prendeu o fôlego, aguardando o milagre que mudaria tudo. À meia-noite, um silêncio sobrenatural envolveu o acampamento inimigo. Quando o sol nasceu, 185.000 guerreiros jaziam sem vida, abatidos por um mensageiro celestial enviado pelo Deus de Israel. O impacto foi avassalador. Mensageiros assírios fugiram em pânico e rumores de um anjo letal se espalharam como fogo pelo vento. Em Jerusalém, o alívio explodiu em cânticos de gratidão. Ezequias, ainda atônito, reuniu seus conselheiros e o povo no templo restaurado, onde proclamou: vejam o poder de nosso Deus. A liderança jovem e piedosa do rei foi renovada, pois aquele ato divino confirmou que a aliança estabelecida por Davi ainda vigorava. Nos meses seguintes, sua influência se expandiu além das muralhas. Ordenou a construção de uma nova fortificação, a muralha de Siloé, e fortaleceu reservatórios de água, garantindo recursos para futuras sitiações de cerco. Seu zelo continuou nas reformas de adoração, escreveu leis que incentivavam a justiça social e convocou celebrações anuais para lembrar o livramento. Entretanto, mesmo em meio à prosperidade, Ezequias enfrentou um teste pessoal. Uma doença mortal o atingiu, anunciada pelo profeta Isaías. Desafiado pela finitude, o rei orou fervorosamente e, em resposta, o Senhor acrescentou 15 anos da sua vida, confirmando que o cuidado divino não se limitava às nações, mas também alcançava cada coração arrependido. Assim, o reinado de Ezequias se converteu em um testemunho vivo de que a verdadeira segurança não reside em exércitos ou muralhas, mas na fé que confia na intervenção do Altíssimo, capaz de virar o destino de um povo e de um homem. Enquanto a repercussão do milagre celestial ecoava além das fronteiras de Judá, as crônicas assírias revelam que Senaqueribe,
Humilhado, reteve-se em suas fortalezas, mas não conseguiu recuperar o prestígio perdido. Registros mostram que ele sobreviveu ao cerco a Jerusalém, apenas para encontrar seu fim violento em 681 a.C., assassinado por conspiração interna, prova de que o orgulho dos grandes pode ruir pelas próprias mãos. Em Judá, o nome de Ezequias tornou-se sinônimo de renovação e coragem. Ele enviou cartas às nações vizinhas, convocando líderes a testemunhar a graça que transformara um reino quase derrotado em exemplo de fidelidade. Suas reformas políticas incluíram isenções fiscais temporárias para aldeias devastadas e programas de abastecimento que garantiram alimento durante anos de escassez. O rei também investiu no patrimônio cultural. Instruídos pelos escribas, copistas redigiram rolos com as palavras de Moisés e os profetas, preservando tradições que poderiam desaparecer. Enquanto os sacerdotes celebravam festivais com cantos de louvor, músicos e poetas compuseram hinos que exaltavam o livramento, letras entoadas pelas gerações que logo conheceriam dias de bonança. Contudo, o coração de Ezequias ainda carregava perguntas profundas. Após registrar suas vitórias, ele enfrentou a própria mortalidade, quando uma enfermidade grave o surpreendeu. No leito de dor, clamou mais uma vez ao trono divino, e como antes, recebeu 15 anos de vida pela intervenção de Deus, reiterando que tanto a nação quanto o homem eram guardados por amor inabalável. Por fim, ao encerrar seu reinado de 29 anos, Ezequias preparou seu sucessor, Manassés, instruindo-o nas mesmas tradições que recriou. Seu legado ficou registrado não só em pedras e muralhas, mas nos corações que aprenderam que verdadeira fortaleza nasce da humildade diante do Senhor, lição que ecoaria pelos séculos vindouros. Nos últimos anos de seu reinado, Ezequias consolidou sua obra com vigor renovado. Fortificou as muralhas de Jerusalém e escavou o túnel de Siloé, garantindo água potável mesmo sob cerco. Promoveu alianças cuidadosas com nações vizinhas, sempre pautadas pela confiança em Deus, e enviou embaixadas a reinos distantes para compartilhar os rolos sagrados que restaurara, espalhando o exemplo de Judá como guardiã da verdadeira fé. Porém, a saúde frágil do rei voltou a ser testada. Uma grave enfermidade novamente o levou às portas da morte. Em oração silenciosa, Ezequias ofereceu a vida como sacrifício e, mais uma vez, recebeu 15 anos de graça. Sinal de que o Senhor não abandonava os ouvidos inclinados à súplica. Durante esse período adicional, ele revisitou cada aldeia de Judá, incentivou professores a formar jovens segundo os mandamentos e promoveu a caridade aos pobres, transformando cada esquina do reino em testemunho vivo de compaixão. Ao completar 29 anos no trono, Ezequias convocou o príncipe Manassés, ensinando-lhe as Escrituras e o valor da humildade. Seu último ato oficial foi liderar uma grande celebração da Páscoa, reunindo idosos que testemunharam a libertação do Egito e crianças que mal conheciam a escória dos ídolos destruídos. Lágrimas e cânticos ecoaram juntas, simbolizando o ciclo de restauração que fora toda a sua vida. Quando Ezequias faleceu, por volta de 686 a.C., Judá não se desfez em luto confuso, mas em gratidão consciente. A lembrança do anjo que destruiu o exército assírio, da sombra que voltou no relógio de Acás e dos anos extras concedidos ao rei, confirmava que a verdadeira muralha era a fé inabalável. Seu legado, construções sólidas, corações reerguidos e crença inquebrantável, perdurou além de sua sepultura, inspirando gerações a lembrar que, mesmo diante de forças invencíveis,
A intervenção divina é a espada que jamais falha. Se este relato fortaleceu sua fé e aguçou sua curiosidade, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos mergulhos épicos pelas páginas da Bíblia.